Olá, esse é o Falatório FB do Fonseca Brasil Advogados, um podcast sobre direito, advocacia e anexos. Siga nosso perfil em sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, amigos do Falatório FB. Sou eu, mais uma vez, Jean Cimei, do lado de Gustavo Fonseca, Eduardo Brasil, Adevon Olivério, para falar com vocês sobre o recesso forense. Quando começou, para que serve, qual a sua finalidade, o que funciona, o que não funciona e o que o advogado faz nas férias, senhor cliente. Você que está nos ouvindo, você vai saber. O que os advogados fica do lado do telefone aguardando tocar. Senhores, recesso forense. Bom, primeiro vamos... São favoráveis ou não? Querem acabar com o recesso? Tem que continuar o prazo correndo normal? Como é que funciona? Bom, primeiro vamos estabelecer algumas premissas aqui, né? Eu acho que ninguém é contra o recesso simplesmente por ser contra. A gente vai discutir isso aqui ao longo dessa nossa conversa. Eu sou a favor. O recesso forense, eu também sou a favor, particularmente, né? Vamos já explicar radicalmente contra. Como é que a gente usa o recesso forense, né? O recesso forense, ele é, na verdade, parte da cultura. Eu tenho que fazer um adendo. Ele é radicalmente contra o Eduardo, mas eu não lembro do último ano em que o Eduardo estava aqui no Brasil durante o recesso forense. Ou que ele tenha voltado após os 15 primeiros dias de janeiro. É simples a explicação, meus queridos ouvintes. Um hospital não para durante o final do ano. A saúde não para. Você vai numa farmácia, ela vai estar funcionando. Você vai no supermercado, eles vão estar funcionando. Os aeroportos, no final do ano, não param. A vida de ninguém não para. O direito permeia a realidade social como um todo. Então, meu caro Gustavo Fonseca, é simples. Eu não estou aqui, é fato. Mas o direito não para, então nós temos que fazer escalonar. Alguns viajam, alguns trabalham. Teletrabalho. Mas o direito não pode parar. Os problemas da vida não param. É plantão, não deveria parar. As empresas continuam fazendo consulta durante o final do ano, têm os mesmos problemas, tem fiscalização que acontece o ano inteiro. Então eu acho que a advocacia não deveria parar. O que deve fazer é escala. Alguns tiram não férias. Para, né? Quando eu falo de advocacia, eu me refiro ao lato sensu, de forma não apropriada. O direito como um todo, os prazos, nada devia parar. Cada empresa, cada cidadão faz a sua escala própria. Se a pessoa quiser tirar férias naquele momento, tudo bem, em dezembro, mas não deveria parar. Porque a vida não para. É simples. Muito bem, o tempo não para, já dizia um músico importante da nossa realidade brasileira. E um outro filósofo, quando nós queremos escrever um livro, O Direito e o Tempo. O recesso forense é o tempo do direito, só que o direito não para, diria Cazuza. Fui filósofo. Bem, vamos estabelecer aqui alguns pontos, né? O recesso, ele parte da tradição jurídica brasileira desde sempre, né? E é entendido como um período ali em que o Poder Judiciário vai entrar num momento de latência para que possa repensar as atividades, reorganizar, inclusive em sentido administrativo, para que após isso comece de maneira melhor, né? Muita gente é contra o recesso forense simplesmente por ser contra, né? Muita gente confunde o recesso forense com um outro instituto que a gente vai falar daqui a pouco, que são as chamadas férias dos advogados, né? Um período de 30 dias aí estabelecidos pelo CPC de 2015. Mas o fato é o seguinte... Não que no período fora do recesso o judiciário seja essa atividade de ebulição toda. Exatamente. Mas eu acho que o que é importante a gente estabelecer? Eu acho que a efetividade do judiciário não depende do recesso. Tendo recesso ou não, como o Gê bem colocou, a efetividade do judiciário é uma coisa totalmente diferente, que não acontece ou deixa de acontecer só porque existe ou não o recesso. O recesso são 20 dias. São 20 dias ali no final do ano, que é um período festivo, então realmente eu acho que não é o recesso o grande culpado ou de uma suposta inefetividade do Poder Judiciário. Tá? O que a gente muitas vezes confunde, ou a sociedade muitas vezes confunde, fazendo essa crítica, que eu também não estou dizendo aqui se é justa ou injusta, ao Poder Judiciário. Questões, por exemplo, de juízes e, enfim, membros do Poder Judiciário ter 60 dias de férias, né? Isso é um ponto que está sendo discutido na sociedade brasileira hoje, tem projetos de lei avançando no Congresso Nacional para mudar essa realidade. Então, acho que uma primeira premissa que a gente tem que estabelecer aqui é que não é ou não são os 20 dias do recesso o problema, não é a causa morte da efetividade do Poder Judiciário brasileiro. Tá?
E para ficar claro, para eventuais magistrados ouvindo, que nós somos totalmente favoráveis às férias de 60 dias. Exatamente. E fique totalmente claro isso. Férias de para os 60 magistrados dias ouvintes. tem que ser dadas. Férias. Recesso forense é outra coisa. Isso. Até Até porque, porque o nas Edu... férias há um substituto que fica Exatamente. respondendo por aquela jurisdição. Exatamente. Exatamente. A jurisdição efetivamente não para. Mas tem um ponto interessante, que alguma dúvida, por exemplo, imagine o nosso ouvinte está lá num dado momento na praia jogando b-ball ou raquetebol, não sei, frescobol. Ele é muito e aí big tem ball. Como é big ou ball? futebol, não sei, qualquer coisa. Aquele assim. pogobol que tu pulava assim na praia? Pogobol também. É o pogobol, diante do tempo do pogobol. Mas o pogobol é legal. É legal mesmo. Esse recesso forense, essa suspensão de prazos, afeta o processo administrativo? E não afeta. O processo administrativo continua fluindo normalmente. Se você tem um prazo de impugnação de 30 dias, o prazo continua, um prazo de recurso continua, tudo continua normalmente, salvo uma única exceção, que é o do município de São Paulo, que tem um recesso previsto na lei da municipalidade paulistana, com 30 dias de suspensão entre 15 de dezembro e 15 de janeiro. Importante esse dado que tu colocou, Jean. Questão administrativa, a regra geral é que ele continua fluindo normal Normalmente. durante o recesso forense. Isso é importante. Não que vai ter alguém trabalhando lá, mas o prazo está lá. É bom dizer o seguinte também, 2 pontos aí. O Eduardo falou no começo, a justiça não pode parar, a justiça não deveria parar porque a farmácia não para e etc. A justiça não para durante o recesso, tá? Para o nosso ouvinte aí que tem um pouco menos de informação. Durante o recesso forense, a justiça funciona num regime de plantão. Então sempre vai ter um magistrado com toda a sua equipe, sempre vai ter um promotor, um defensor público, inclusive. O aparato judiciário, de modo geral, não para, mas funciona em regime de plantão, ou seja, para atender aqueles casos que, segundo a lei, são reputados como casos mais urgentes, né? Uma questão criminal urgente, é uma questão que envolve alimentos, é uma questão que envolve interesse de menor, então não há uma estagnação do aparato judicial durante esse dado período de importante. Vai lhe atender de pantufa com má vontade, mas vai lhe atender. Vai dizer, não é caso de plantão. Tô brincando. Mas Exatamente. o Adel tocou num ponto importante. A justiça continua, mas, por exemplo, até para reforçar meu argumento e pensando aqui, elucubrando, hoje deve ser um dia da semana qualquer. Veja bem, o nosso sistema judiciário, nós vamos entender, eu acho que há de convir, que ele não é tão eficaz. Eu acho que o Brasil, imagino, tem um acúmulo de processos. Você chega numa vara para despachar, doutor, nós temos muito processo para despachar. O seu está na fila. E aí quando chega o final do ano, no recesso forense, que as demandas, em regra, tendem a cair pelo período festivo, que era o momento de colocar mais eficácia no sistema, tudo, em regra, salvo os casos de plantão. Então, assim, não há, na minha concepção, nada... Volto a dizer... Férias de magistrado é uma coisa, eu sou totalmente favorável. Cada um tira suas férias como bem lhe prouver. Eu entendo da seguinte forma: quem trabalha, produz. Quem não trabalha, obviamente, não vai produzir por aquilo, não vai receber por aquilo. O sistema não deveria parar. Esse é meu ponto de vista. E esse argumento só para reforçar o que eu estou falando. Mas o doutor Adelvan, que é o nosso mestre do processo civil, pode continuar sua grande explanação aqui, doutor Adel, continua. Não estou explanando nada. Então, assim, muita amizade. Realmente não tem... o Poder Judiciário não fecha as portas, mas é claro que, como o próprio nome já diz, tem uma diminuição radical, a atividade ela passa a ser em situações excepcionais. E sim, o magistrado eventualmente deve atender de pantufa se ele está escalado no plantão. Eu mesmo já tive a oportunidade de ter que ir na casa do magistrado para pegar uma assinatura dele, junto com o oficial de justiça, na piscina. O magistrado tomando uísque, né? Ele te ofereceu, pelo menos? Me ofereceu. Então olha aqui, pessoa educada. Então, assim, tem uma diminuição radical. É importante que para essas situações urgentes a gente não tenha a inafastabilidade da Fico aqui me jurisdição perguntando qual negada. foi a qualidade da análise desta liminar concedida com uísque. Eu fico aqui. Não vou entrar nesse Foi mérito. deferida? Não foi deferida? O pleito foi deferido. Não vou entrar nesse mérito, que isso daria um outro episódio aqui. Com fundamentação, tá bom, vai. Vai. Pronto, assina. Bom, vamos fazer algumas distinções importantes aqui, né? Recesso forense é uma questão, como eu disse aqui, está prevista em lei, que vem da tradição judiciária brasileira. Férias forense é algo que existiu
no Brasil férias, vamos chamar assim, coletiva, generalizada, ali, até pelo menos a emenda constitucional número 45, né, quando teve a reforma do judiciário, e proibiu férias, por exemplo, gerais em tribunais. Então, o tribunal de segundo grau não pode parar em julho ou em janeiro para férias geral Como dos acontecia. embargadores, como acontecia, salvo os tribunais superiores, né, que isso é possível ainda pela emenda. Então, esse é um conceito totalmente diferente. E férias individuais dos magistrados, 60 dias, né, por ano, direito constitucional garantido a eles, que, como vocês muito bem colocaram aqui, num sentido teórico, pelo menos, não tem absolutamente nada a ver com efetividade, porque aquele magistrado que sai de férias vai ser substituído por 1, por 2, enfim, conforme for o caso. E um outro instituto que a gente, a partir de 2016, passou a ter em vigor são as chamadas férias dos advogados, né, que foi um pleito que a OAB teve no processo de criação do CPC de 2015, do Código de Processo Civil de 2015, que foi vitoriosa nesse sentido, né, com o apoio, inclusive, do Conselho Nacional de Justiça e etc., que é um período de 20 de dezembro até 20 de janeiro, né, que normalmente abarca aí O recesso forense. precisamente o começo do recesso forense, né? Também E se estende um pouquinho mais. estende um pouquinho mais, aonde não há contagem de prazo processual, realização de audiências ou outros atos processuais que precisem da presença da atividade do advogado. Mas é um período em que, fim do recesso forense, a atividade forense volta normalmente. Sim, o fórum abre. O fórum literalmente abre, né? Então, E o advogado tem as férias dele ainda. e o um pouquinho advogado depois. ainda tem normalmente ali mais uns 15 Os prazos, dias. para explicar, Adel, pro ouvinte, depois que termina as férias forense e ainda continua as férias dos advogados pelo CPC, os prazos continuam em vigor? Não, Como é os que prazos funciona? continuam suspensos, né? Desde o dia 20, onde começa o recesso, e começa também as férias dos advogados. Continuam suspensos, só vão voltar a correr depois do dia 20. Então, o que é muito comum acontecer desde o primeiro ano de vigência das férias dos advogados? Os magistrados voltam a trabalhar, a equipe dele volta a trabalhar, começa a ter publicação de ato, começa a ter publicação de sentença, só que os prazos não contam, vão passar a contar a partir do dia 20, né? O que é justamente uma luta, né? Uma batalha que a OAB teve, porque, segundo essa concepção, quando só existia o recesso e não as férias dos advogados, o advogado não tinha como tirar férias de 30 dias. Ele Sim. só tirava férias durante aquele período do recesso, e isso com muita ressalva, né? Porque a gente, como vários advogados aqui, eu imagino, na cidade, no Brasil, durante o período de recesso, tá lá dentro do escritório atendendo a empresa, atendendo o cliente, que na área comercial não tem esse recesso. Sim. Posso bancar o advogado do diabo sem querer ser chato? Vamos fazer uma reflexão. Ou um momento de retroversão, diria Paulo de Barros Carvalho. É o seguinte, doutor, amigos aqui. O advogado, sendo seletista, ele está regido pela CLT, concorda? Perfeito. Então ele vai ter direito às férias dele, como seletista. O autônomo, ou o advogado sócio dono do escritório, ou sócio de serviço, ele não é regido pela CLT, concorda? Então, ele tem um outro tipo de carreira. Ele não deveria ter, no meu entender, existe o regramento, é válido, vamos cumprir. Mas ele não deveria ter férias estipulada. Salvo se for seletista aplicando de CLT. Pra que isso? Eu sei que a OAB é uma luta importante, eu apoio os movimentos da OAB como um todo, de regra geral, mas eu vejo isso um desfavor ao que é a categoria do advogado. Não estou colocando o seletista no meio. Eu estou colocando o advogado como profissional liberal. Sim. Eu sou autônomo, eu sou um liberal. Eu tiro minhas férias quando eu bem aprover. Eu não preciso ter uma lei que obrigue os outros a parar de 30 dias por causa de mim. É meu modo de Tem um problema ver. cultural aí que eu acho que, na verdade, essa existência das férias do advogado, ele acaba corroborando para gerar um outro problema. Então, assim, a gente já vem de um recesso que paralisou aquela máquina pesada da justiça por alguns dias. Então, ela vem ali parada. E aí vai retomando no movimento lento, já que tem esse período de férias do advogado logo depois. E já vem se avizinhando logo à frente o carnaval. Na prática, aqui falando português claro, as coisas só começam efetivamente a acontecer após o carnaval. Ou seja, isso tudo foi
alvo de uma sequência de fatos que vão se ajustando para que as coisas fiquem ali mais ou Um limbo, menos uma coisa- até acabar o Uma carnaval. marola. Eu entendo a ponderação. É só ponderar. Mas eu divido no seguinte sentido. As grandes bancas ou os grandes escritórios têm como estabelecer as férias de forma pulverizada no correr dos anos. O advogado sozinho, isolado, que tem repertório suficiente para navegar nessa dificuldade que é o PJE, que o ouvinte já ouviu no programa passado, ele está mais restrito. Ele só tem o advogado que tem uma equipe, que é só ele. Essa pessoa, ela tá complicada. Ela não tem como deixar exatamente. Então, é uma forma para que... assim, eu nunca cheguei a ver dados da OAB, quantos dessa malha gigantesca de advogados, quantos advogam sozinhos? Posso te interromper? Quantos dependem? Teu argumento é muito válido, eu concordo plenamente. Vamos falar de microempresa? O microempreendedor tem uma lei que obriga os outros a pararem por 30 dias para ir tomar férias. O pequeno advogado, o advogado sozinho, é um empreendedor, é um advogado, mas ele é um microadvogado, ou um microempreendedor no sentido vulgar da palavra. Tecnicamente ele não é empresário, mas é um microempreendedor. O microempreendedor, se ele abrir o próprio negócio, ele tem o lado positivo do teu próprio negócio e tem o ônus da coisa. O ônus da coisa é ele não tomar férias. Ou se ele tomar férias menor, o negócio vai produzir menos. É a mesma comparação. Não existe uma lei no Brasil que fala, olha, para o microempreendedor, ele pode tomar férias, o mundo para ele. Não vai acontecer. Então esse pequeno advogado, ele escolheu ser pequeno advogado, no primeiro momento que ele quer crescer na vida, para ele ter uma grande banca, ou entrar numa grande banca, ou ele vai ser seletista. É duro falar isso, é duro. Eu sei. Choca. Vai ter muita gente querendo me matar por isso. Eu vou ter que tomar um vinho hoje. Hater no Facebook dele. Mas, muita gente que- A vamos, legenda desse podcast, desse episódio, vamos colocar o endereço. vamos pensar Pode ser muita gente querendo matar ele por outras coisas. por outros Envolve, episódios. por outros Mas episódios. assim, vamos ser frios. Eu acho que isso faz um estímulo de competitividade sadia. O pequeno advogado, que todos nós fomos pequeno advogado, que ninguém pegou uma banca pronta, a gente ralou muito, não tinha final de semana, como todo mundo na vida. É duro, é um caminho árduo. E eu dou muito respeito e valor para esse profissional. Não sei se uma lei que obriga aos outros pararem para ele tomar férias vai ser adequada para... Vai melhorar a atividade dele. Ele pode parar quando ele quiser. Ele não tem patrão. Se ele quiser, Vamos lá. tá à disposição. Por exemplo, principalmente para o advogado que atua em algumas áreas específicas que não são tão beligerantes processualmente. Por exemplo, quem atua com consultivo, quem atua na área societária, em que está assessorando juridicamente empresas que estão contratando o tempo todo e que contratam o ano inteiro. Isso. Porque tem situações, eu tenho países como o da China, que pode até nem existir no momento da publicação desse programa, Nosso cliente chinês vão te contratar, gente. Ainda bem que ele não entende nosso idioma. comemoram o ano em outro momento do ano. Exatamente. Então eu vou continuam tendo necessidade de análise de contrato, de relações societárias, mas fica essa disposição. Eu sei que o advogado, a advocacia como E só um todo- parêntese, sendo mais chato ainda, sendo muito chato, lembre que no final de ano, que é festivo, tirando como tocou bem, o final de ano que pro Ocidente é 31, mas Natal é uma data cristã. Tem muito advogado que não é cristão. Pode ser muçulmano, pode ser judeu, que não acredita no nascimento de... Mas o Natal não é quando nasceu o Papai Noel, é o nascimento de Cristo para o cristianismo. Mas o Natal Então, ecumênico, todo mundo comemora. Ateu, todo mundo. porque Deus é o baile da presente, valsa, né? É porque é férias, Olha, né? no Brasil, falou em feriado, É isso. importa o que seja. Exatamente. Lembrando que, Desde o trabalho, tá lembrando todo mundo- que já há o recesso um forense. absurdo, né? Já há o recesso forense. Mas siga-me. Eu bati aqui no meu Apple Watch a quantidade de horas em pé, hoje sentado. Eu tô bem feliz com o dia de hoje. Mas Engraçado continua que aí. ele bateu essa meta estando sentado no banco. Engraçado que a gente tá aqui, É já tem por 3 horas e ele bateu a meta. O relógio dele já foi hackeado, ele já hackeou o relógio, imagina Ele tá o PJE. enganando o relógio, imagina o Exatamente. resto. né? Ele vai bater essa meta no recesso forense. Né? Exatamente. Mas, pessoal, agradeço muito a presença, mais uma vez, de vocês, meus amigos. O tema de recesso forense parece um tema, assim,
pequeno, mas ele enseja uma série de discussões, de nuances e de debates e de opiniões diversas sobre se funciona ou não. E eu acho que talvez dos nossos podcasts agora é esse que a gente tenha tido mais divergência entre os temas. E aí, o que demonstra ao ouvinte como é salutar o debate, a conversa e o diálogo. Dá pra gente crescer num ambiente plural em que as conversas e opiniões distintas são ouvidas, respeitadas e ponderadas, e decide você. Curiosamente, pra somar pra nosso todos, episódio vem depois de um curto período de recesso do nosso Exatamente. podcast. Eu retornei de férias agora, pra deixar claro isso. Hoje o podcast está em recesso. Exato. Muito obrigado e, de novo, caro amigo ou amiga ou amigos, que agora tem que botar o X em tudo, para todos os gêneros serem afetados. Se você tiver qualquer dúvida, comentário, sugestão, Ameaça de morte. ameaça de morte também, Críticas ao Eduardo. exatamente, entre em contato ou escreva para contato@fonsecabrasil.com.br. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Falatório, FB.